Oi, pessoal! Dia 8 de setembro vai lançar a próxima coleção da Vie Papier e eu resolvi vir mostrar aqui para vocês um pouco do meu planner de 2024 e todo o meu planner de 2025 até agora, para vocês conhecerem um pouco por dentro da marca e ver se interessam ou não por adquirir um planner desse. Esse aqui eu acho que é mais que um planner, ele acaba sendo uma experiência, porque ele tem reflexões e também desafios. Então, começando aqui pelo de 2024, vocês podem ver, ó, o elástico ele ainda tá bom, a capa ainda tá com foil dourado. Aqui na lateral, ele tem aqui uma frase e ele tem aqui atrás a Vie Papier. Claro que vai ter alguns arranhõezinhos na capa por conta de uso mesmo. E se você olhar por cima, ele vai estar um pouco amassado, digamos assim, por conta do airô que era pequeno. E aí, para esse ano de 2025, eles aumentaram o airô, então o planner não fica mais tão amassado quanto ficou desse ano aqui de 2024. O de 2025, na capa, vocês podem ver que aqui ficou prateado, porque eu acabei derramando acetona de unhas, enquanto eu tirava uma unha, esmalte da unha, né, aqui, e aí deu esse problema. O tema desse ano aqui foi França. Então, tinha lá um sonho francês, né? E aí, essa daqui é a coleção Jardin, se não me engano o nome. E esse outro aqui, o Marsala. E aí, era para ver beleza em cada aspecto da vida. Então, só de olhar assim, você vê que esse daqui tá bem mais grossinho. O que me encantou bastante. Em relação à parte interna, os dois são muito parecidos. Ó, inclusive é a mesma estampa que vem nos dois que eu acabei escolhendo. A diferença é que no planner de 2024, aqui começava com bolsinho, tinha cartela de adesivos e depois tinha a abertura. Enquanto no planner de 2025, a gente já começa com a abertura e o bolsinho e os adesivos ficam na parte de trás do planner. Então, ficam aqui bem no final. Tá faltando aqui a cartela de adesivos, porque é uma das coisas que eu tiro assim que eu pego o planner, porque eu uso. Então, vou mostrar primeiro agora o interno dentro do de 2024 e depois eu mostro com mais detalhes de 2025. Então, a ideia da marca é justamente trazer ideias para você viver uma vida mais romântica, uma vida com mais delicadeza. Então, toda a impressão do planner, tanto de 2024 quanto de 2025, eles são numa tinta dourada. Eu não sei se vocês vão conseguir visualizar, ó, mas a tinta, ela é em tons de dourado. Então, isso eu acho que fica muito agradável para o olho. Então, aqui tem os objetivos, o calendário com planejamento anual, para você anotar seus compromissos do lado do ano. Tinha aqui uma lista de desejos que eu acabei não fazendo. Melhor memória era para colar uma foto, não colei. Passeios, restaurantes e cafés para conhecer, assuntos para estudar e aprofundar. Leituras de 2024, quadro dos sonhos. Então, tem também frases motivacionais e também alguns desenhos de arabesco que são muito bonitos. Aqui era uma lista livre para a gente fazer como quiser. E aí, aqui, espaços livres, eu acabei criando aqui algumas coleções. Então, coloquei uma de saúde para ciclo menstrual, uma de séries e filmes, umas de momentos com as minhas amigas, outras de produções artísticas. Depois, tem uma carta para o eu futuro. E aí, a gente começa aqui os meses. Então, tem estas capas que vocês podem ver que eram todas com umas frases, com um desenho mais romântico mesmo, uma coisa mais vintage, com bastante arabesco. E para o de 2025, a gente já tem desenhos de mulheres que me agrada mais o de 2025 do que esse daqui. Então, a gente tem aqui a abertura, a visão mensal, aqui embaixo tinha um abstract, palavra do mês, aí aqui tinha um espacinho, e aqui os dias eram bem pequenininhos, ó, se vocês observarem. Deixa eu até mostrar aqui, fazer um comparativo, só para vocês já verificarem. Então, esse daqui de 2024 e do de 2025, as capas com as moças que eu tinha dito.
E olha como mudou de um ano para o outro, né? Então, aqui, o sábado e domingo, que é geralmente onde a gente assiste mais coisa, a gente faz mais coisa, tem espaço para a gente documentar esses dias e os outros dias continuam pequenininhos. Não tem mais aquele controle de hábitos mensais e cada mês agora tem um tema, então tem um foco. Então, voltando aqui para o de 2024. Então, eu achei que o de 2025 tem mais espaço. Aí, aqui começava com o inbox. E aí, vem as semanas. Então, a semana não mudou muita coisa, ó. Se você olhar de uma para outra, daqui a pouco eu apresento a outra. E aqui ele tinha, né, as reflexões, que praticamente eu não fiz nenhuma em 2024. E aqui os desafios semanais. Então, por exemplo, um desafio: comece a trocar telas por livros, faça a lista de livros inspiradores que você deseja ler e comece um deles. Então, aqui eu fiz alguns livros que eu tinha aqui em casa, livros físicos e livros emprestados para eu devolver ou fazer a leitura. E aí, aqui tinha reflexão semanal e eu acabei criando desenhos e doodles. Vocês vão ver que no início do ano eu acabei fazendo mais coisas nele, até porque eu ia anotando mais outras coisas nada a ver, ao invés de fazer os desafios. Mas eu estava me adaptando ainda com esse modelo de planner, visto que eu usava um outro há muitos anos, da Conceito 42, e que acabou fechando. Então, eu tive que me adaptar a um outro. No final do mês, tem a parte financeira, e que eu acabava tapando com coisas que eu tinha feito, e também com colagens de fotos. Deixa eu mostrar aqui para vocês, porque aqui no final do ano, eu acabei não fazendo nada nessas páginas. Então, aqui fica fácil de visualizar como era, né? Então, tem ali o controle financeiro, total de entradas, gastos, saídas e uma folha com essas bolinhas aqui de tique. Para você fazer uma colagem ou escrever alguma coisa. E o resumo do mês era assim, ó: minha memória favorita, maior conquista, lugares preferidos, filmes, melhor série, melhor livro, com essas informações. Então, eu vou passar agora para vocês como é que tava aqui, até para vocês verem um pouco das minhas decorações, ó. Então, aqui eu assisti Wandinha, ali véspera, muito bom. Aí, ó, fevereiro. Aí, aqui, o início, vocês vão ver que o unboxing ficou vazio muitas vezes. Aí, nós temos aqui alguns. Essa decoração aqui eu gostei, sabia? Achei que ficou bem bonitinho. Aí, tá vendo? Tem muitos espaços. Essa daqui também, eu amo essa decoração. E aí, a gente tem algumas coisas que às vezes eu fazia o desafio e anotava, mas a gente também tem muitos espaços que ficaram em branco. Então, aqui é a minha finalização de fevereiro. Aqui eu acabei escrevendo, ó. Aí, março. Aí, às vezes, eu tentava fazer uns desenhos, uns doodles, para simbolizar alguma coisa ou para testar, para treinar, né? E, enfim, não ficou assim, olha, muito organizado. Se vocês olharem, né, daqui a pouco, o desse ano de 2025, vocês vão ver bastante diferença, assim, de utilização mesmo do planner. Porque eu ainda tava aprendendo a usar, então tem muita coisa que fica vazia, ó. Aí, isso daqui é uma coisa que eu gosto, às vezes imprimir uma fotinha do que aconteceu no dia, ó, e colocar. Eu acho legal depois, quando a gente tá folheando, relembrar as coisas e ver uma foto, assim, do dia. Então, tem materiais de anotação de cursos que eu fui fazendo. Esse aqui foi um livro que eu li nessa data, então fiz aqui um resuminho do livro, ó. Aqui mais uma decoração. E aí, aqui nós temos mais uma colagem do mês de abril. Ficou bem bonita. Maio. Aí, tá vendo? Tem alguns dias vazios, inbox vazio, anotação de curso.
Aqui a anotação de curso. Eu gosto quando anoto assim, por exemplo, aqui, ó. Achei o novo álbum da banda mais bonita da cidade. O futuro já está acontecendo. E eu adorei esse álbum. Eu escutei ele até não poder mais. E ainda escuto ele até hoje. Então, às vezes, eu fazia uns desenhos, ó. Isso aqui era coisas que eu precisava levar na mala do espetáculo que eu fiz, né? Do Mamma Mia. Aí eu coloquei aqui o nome de alguma das músicas, ó. Em destaque. Foto do Mamma Mia. Aí aqui fiz a recordação de maio. Ó, aí tem coisas aqui que eu não preenchi. Junho. Inbox em branco. Aqui algumas listas de coisas que eu precisava fazer. Resumo do livro. Esse aqui é muito bom, inclusive, A Loucura do Mel. Aí aqui eu ganhei de presente do Dia dos Namorados uma tarde de folga e uma sessão de spa. Então, fui lá fazer. Aí aqui coisas de anotação de curso, de palestra. Mais um resumo de um livro, nem te conto, esse aqui eu também gostei bastante. E aí assim, ó, o desafio para a semana era explore um novo local da sua cidade que você nunca visitou antes. Eu tava fazendo resumo de livro. Mas eu acho que o planner tem que ser usual. Então, se, por exemplo, eu não conseguir fazer aquele desafio, eu não ia deixar em branco. Aí aqui outras fotinhos. Eu fiz tatuagem nesse mês, então esse adesivo aqui é da tatuadora, mas vocês vão ver que ficou em branco, não anotei nada em volta. Ó, em branco de volta. E faz parte. Aí aqui a gente tem o mês de julho, em branco de novo, em branco. Aí aqui, ó, mais algumas decorações com fotinho, ó, em branco. Aí aqui mais uma foto, sem anotação, sem anotação. Então, vocês vão ver que tem muitas páginas do meu planner de 2024 que, infelizmente, ficaram em branco, ó. Tem até um clipe aqui muito bonito que eu coloquei ligando nada a lugar nenhum. E tudo bem, aí, ó. Provavelmente tinha algum papel, alguma coisa assim, e eu acabei me desfazendo. Aí, julho, a gente tem aqui, ó, colagem e também aqui coisas interessantes que eu anotei, outras coisas aqui que aconteceram. E aí, entramos em agosto. Aí, aqui, ó, outro livro que eu fiz, gente, maravilhoso. Oração para Desaparecer. Fiz mais um resumo de livro, isso porque eu tenho meu art journal, só que às vezes o que acontecia, ó, aqui provavelmente eu recebi uma caixinha da Papelaria Algodão Doce, colei aqui, só que às vezes eu me enrolava com esse material, sabe? E aí ficava atrasado, então eu acabava fazendo os resumos no planner e depois, até pra não esquecer a história, né? E depois eu só copiava, essa decoração aqui também ficou bem bonita, gostei. Ó, aí aqui mais resumo de livro, ó. De 3 livros, inclusive. E aí aqui, mais um final aqui de mês, ó. Mais uma organização. Aí aqui o mês de setembro. Aí eu fiz, ó, Festival de Dança e Clube do Livro. Aí eu anotei aqui. Aqui mais uma decoração bonitinha, mais um resumo de livro. Aí aqui mais uma decoração bonitinha, aí nasceu minha sobrinha, eu botei fotinho. Aqui mais um resumo de livro, uma mala para uma viagem que eu fiz. Eu faço sempre lista do que eu preciso levar. Aí aqui as fotinhas do mês. Aí outubro, então a gente começa aqui, ó, o calendário tá mais preenchido, mas tá vendo que eu não decorava muito. Branco. Essas borboletinhas aqui que são maravilhosas, que eu não sei onde que eu comprei. Olha só, que bonito. Tudo em branco. E aí, assim, ó, experimente uma atividade nova, criativa, como pintura, desenho ou artesanato. Gente, é o que eu mais faço, né? Então, eu só acabei não anotando, né? Tire uma tarde para se deliciar com um livro. Então, eu acabei não preenchendo, tinha aqui o desafio, a coisa, às vezes eu pensava, mas eu acabava não fazendo. Aí, aqui a colagem, nossa, esse bolshoi aqui estava divino.
Eles fizeram uma apresentação de balé. A série Caos, que foi cancelada pela Netflix. Obrigada, Netflix. Novembro, não escrevi absolutamente nada. Ó, mais páginas em branco. Tudo em branco. Tudo em branco. Ai, meu Deus do céu, né? E, enfim, ó. Semana que eu nem decorei, nem nada. Aí, aqui, controle financeiro em branco. E dezembro, a capinha. E, novamente, tudo em branco. Aqui eu escrevi bastante coisa. Aqui, tudo em branco. Aqui eu escrevi também algumas coisas. E aí, aqui eu colei umas mostrinhas de washi tape. Eu não sei se eu comprei, se eu ganhei, mas eu botei aqui. Podia fazer mais anotações. Aí, esses adesivos aqui eu fiz porque eu li os 12 trabalhos de Hércules. Não sei se foi bem nessa data. Aí, eu fiz esses adesivos com arte do Canva e colei aqui também. E aí, aqui provavelmente não vai ter mais nada. Porque aqui eu já viajei e aí eu não levei o planner e o ano acabou. E aí, aqui eu só colei um adesivo, não escrevi nada. E assim termina o nosso planner de 2024. Então, me acompanhou. Você vê que o elástico tá muito bom, a capa tá muito bonita ainda. E vamos agora para o de 2025, para vocês verificarem as mudanças. Então, vamos ver aqui desde o início. Então, eu já tinha falado para vocês, né, que o bolso foi lá pro fundo. Então, a gente tem aqui esse bonjour aqui na frente. Aí, aqui a gente tem os objetivos e planos, o quadro dos sonhos que eu amei, ficou muito bonito. E tem até algumas coisinhas, gente, que tá vendo que eu já marquei aqui com um coraçãozinho, que são coisas que eu já conquistei esse ano. Aí aqui, coisas para manter e para tirar de um ano para o outro, eu acabei anotando só coisas que eu queria manter. Calendário desse ano, aí esse daqui mudou um pouco, então a gente consegue ver o ano inteiro, mas não tem aquele calendáriozinho do lado. Leituras do ano, por enquanto eu li 19. Aí aqui, lista de restaurantes, pessoas, eu acabei não anotando nada. Aí aqui eu fiz um de cursos e estudos. Livros que eu poderia ler, então deixei aqui, até no Ritmo do Amor eu já terminei de ler, ó. Então temos aqui algumas indicações ainda. Temos aqui um acompanhamento do ciclo menstrual, eu sempre faço. Aí aqui medidas, porque às vezes precisa para roupa de dança do ventre, essas coisas. E aqui espaço para a carta do eu do futuro, que eu acabei fazendo no meu bujo. Aqui a gente tem o calendário, e aí uma coisa que eu amei que mudou. Todos os meses tem um tema, então, por exemplo, janeiro são novos começos. Então, todos os desafios e reflexões desse mês de janeiro vão ser sobre novos começos. Então, a gente tem o financeiro, que era no final, veio para frente e eu tapei e fiz a minha colagem no início do mês. O inbox eu comecei a usar com coisas que já tinham passado. Então, por exemplo, livros que eu li nesse mês, filmes e séries que eu assisti, playlist especial, enfim. E aí aqui eu anotei as legendas que geralmente eu uso durante o ano. E aí fui anotando aqui algumas outras coisas. Aqui tem até sugestões de como a gente pode usar o planner. E a Vi sempre dá algumas lá. Então, tem agora algumas coisas falando sobre gratidão, com ideias de você preencher aqui, e aqui experimentar fazer metas direcionadas. Então, como tudo era muito direcionado, eu acabei, gente, conseguindo utilizar muito mais os desafios. Vão ter alguns que eu não fiz, e tá tudo bem. Ó, então, a carta do eu do futuro, eu coloquei no meu planner, aí aqui, organize um espaço. Não tinha como organizar, eu coloquei aqui uns adesivos para eu lembrar que eu organizei e coloquei aqui o que eu tinha organizado. Mas você vê que como o planner também está mais estruturado e mais organizado, eu também me organizei mais. Ó, eu gostei bastante dessa decoração também. E aí, no final do mês, mudou um pouquinho e eu acho que assim fica mais fácil. Tem até uma roda da vida para você ver onde você tem que colocar mais energia. Aí, aqui, eu já comecei a decorar um pouco mais. Fiz até esses adesivinhos aqui, ó,
Então, esses de balé, de dança do ventre, para eu conseguir colocar as atividades que eu faço. E fiz esses daqui também de pilates para eu colocar que aparelho que eu fiz aquela semana. Aí aqui, a colagem do mês de fevereiro. Aí no início eu tava meio tímida, eu tava fazendo de um lado só. E colocava uma mensagenzinha aqui, um negocinho. Ficou legal também. Aí aqui, usei o inbox, fiz aqui o planejamento de rotina. Essa decoração aqui tá bem bonita. Aí, ó, tá vendo que até os desafios mudam? Então, aqui era pra fazer um potinho da gratidão. Aqui era pra experimentar, eu acabei não falando pra vocês, né? Mas do mês de fevereiro, o tema era amor próprio. Então, aqui, coisas que eu amo em mim. Aí, aqui, você é maior do que qualquer insegurança, então era pra você colocar seus adjetivos. Uma rotina de autocuidado. Então, eu consegui usar bastante, ó. Então, rede de apoio, aqui, práticas, palavras de afirmação. Aqui, o final do mês. Março, o tema foi bem-estar físico. Opa! Gente, eu preciso passar uma colinha, ó. Aqui, ó, controle financeiro e eu tapo e faço aqui uma colagem. Aqui, eu já aproveitei e já comecei a usar 2 folhas para fazer essa colagem. Aí, aqui, livros. Eu acho que eu li mais do que esse, mas eu só anotei um. Tem dias que tá em branco, ó. Então, no dia 1º, que é dia do carnaval, ficou totalmente em branco. Aqui também, ó, porque como era para cuidar da rotina de exercícios e do sono, acabou que eu não anotei nada. Hábitos que fazem bem, acabei não fazendo. E aqui eu fiz algumas refeições que eu poderia fazer. Aí, ó, esses daqui são adesivos do planner, ó. Então, esses dourados, os adesivos também são em dourados e são muito bonitos. E aí, como é a semana do meu aniversário, eu só anotei tudo em dourado e ficou maravilhoso. Aí, tá vendo, ó, que tem coisas que eu acabei não anotando. Tem um bilhetinho ali de uma amiga que eu colei. Então, tem coisas assim que você vai ver que ficaram em branco mesmo e tudo certo. Aí, aqui, a parte de resumo do mês. E aí, eu pintei alguns desenhos de capa. E eu adorei fazer isso, foi muito legal. Melhor do que Bobbie Goods. Aí, abril, também tem os meus adesivinhos aqui, ó. E o tema de abril é Mindfulness. Aí, aqui, colagens com fotos desse mês. Aqui, tudo preenchidinho, ó. Ficou bem legal. Aí, aqui, umas colagens com esses adesivos fofos. E aí, por exemplo, aqui fazer um desafio de mindfulness. Então, tem aqui toda uma prática de meditação. Tentei fazer, fiz algumas coisas, outras não fazem meu estilo de meditação, então, beleza. Aí, aqui nós temos, experimente essa semana, a cada noite pensar em uma coisa pela qual você é grata. Isso eu faço sempre. Aí, fiz mais essa decoração. Ó, tá vendo? Tem até aqui um caça-palavras que eu achei super legal. Espero que no de 2026 também tenha, porque isso aqui foi muito bacana de fazer. Só não aconselho fazer com marca-texto tão forte que nem o que eu fiz, porque ele manchou bastante a página. Então, para o próximo ano, farei com outro material, se tiver. Adorei essa decoração. Ficou simples e muito bonitinha. Aí, aqui era pra colorir, olha só que legal, gente, foi muito bacana fazer isso daqui. E aí, aqui era pra fazer uma caminhada, preferi fazer uma colagem, e aí, assim ficou minha colagem. E vocês vão ver que em alguns momentos eu fiz colagens nas páginas que ficavam em branco. Aqui, gente, eu errei o dia, então eu fiz um monte de tarefas e esqueci que era feriado. E aí, eu colei aqui em cima só pra relembrar as coisas que eu fiz nesse feriado. Então, programei, tipo, 1 milhão de coisas para minha tarefa. Então, tem aqui, ó, mais uma colagem, ó. Então, aqui 5 hobbies que você tem. Eu fiz aqui os meus hobbies. Abril, eu não fiz o resumo. E maio, tem aqui a capa. Em maio, eu tentei fazer uma coisa mais clean, para ver se eu gostava. Mas eu acho que eu prefiro mais com adesivos. Eu não sei. Aquela que tá bonito também, mas não sei. Contem aí se vocês preferem com adesivos ou assim mais clean.
Aí aqui fiz mais uma colagem no mês de abril. Podia ter anotado as coisas, né? Eu vou ver se eu consigo resgatar e fazer algumas anotações de data, o que que aconteceu e tudo mais. Ó, tem até cartela do bingo aqui que eu ganhei, Tupperware. Aí nós temos aqui um inbox de maio. Ó, uma semana sem decorar, sem nada. E tá tudo certo. Aqui um dia que eu resolvi fazer um desenho. E aqui era experimentar um novo hobby. Então, aquela desenho, aquela tá valendo, né? Não é novo, mas eu gosto de desenhar e fico às vezes muito tempo sem fazer. Aí aqui experimentando novos hobbies ou coisas que eu preciso ter para cada um dos hobbies que eu tenho. Aí experimentar uma culinária criativa. Não é uma coisa que eu curto tanto fazer, que é cozinhar. Não gosto muito. Aí aqui eu me mudei, aproveitei aqui para fazer umas coisas que eu precisava na mudança. Em maio também não preenchi, junho também não colori. Aí junho já voltei com um monte de adesivo. Gente, eu acho que meu estilo é muito adesivo, não tem jeito. Aí aqui fiz a colagem de junho. Aí o unboxing, aqui tá em branco, essa parte de hábitos, porque assim, a rotina continua a mesma, então não tem por que mudar, né? Escrever ela todo mês. Aqui uma decoração que eu amei com o Clube do Algodão. Aí aqui conexões, aqui ó, experimente uma conversa significativa com alguém. E aí eu fui num café com a minha amiga, coloquei aqui, ó, achei fofo. Aí aqui ó, de novo, pratique a escuta ativa em suas interações. Não tem como você registrar isso aqui, né? Então, resolvi fazer uma colagem. Porque todo espaço que a gente vê tem espaço para colagem. Olha esses adesivos, que coisa mais linda da Lado B. Bem lindos. Aí aqui, ó, mais espaço que provavelmente vai virar colagem em breve. E aí, aqui, gente, vou deixar aqui uma dica para vocês. Porque às vezes a gente fala assim, só pode ter planner reposicionado, caderno reposicionado, quando a gente usa caderno de disco. Mas não. Olha só essa ideia aqui que eu tô passando para vocês. Eu, geralmente, uso todos os meus cadernos, agendas, planners, tudo em tamanho A5. Então, quando eu preciso de, às vezes, um espaço para eu fazer uma lista extra, que às vezes, é coisa que não vai caber em dia nenhum, eu pego o meu caderno, meu material, e aí eu faço isso daqui, ó. Então, eu levanto aqui, pego uma tesoura e venho com a tesoura entre aqui as duas abinhas aqui e corto essa página. E aí, ele vai ficar dessa forma aqui, ó, tá vendo? Com um pequeno cortezinho. E aí, depois, isso daqui eu consigo fazer esse insert aqui, onde eu achar que é interessante eu fazer dentro do planner. Então, tá vendo? Eu não preciso nem de material com o próprio dedo aqui, eu consigo inserir novas páginas, ou às vezes remover alguma do planner que não faz muito sentido. Então, aqui, ó, final de junho eu já fiz. Para julho eu fiz aqui, tentando uma nova coisa. De junho é descanso e relaxamento, tema. Julho, desculpa. Aí aqui eu fiz o que aconteceu. Ó, tá vendo? Eu gosto quando tem assim, ó, datinha. Eu vou voltar a fazer aquele de maio. Aí nós temos aqui a rotina, eu mudei. Ó, aqui mais uma paginazinha que eu inseri naquele mesmo processo. Mais umas colagens. Aí aqui, ó. Adorei isso aqui, eu vi isso daqui, eu falei, eu preciso colocar um Faça a Sua Parte, arte, amei isso aqui. Aí aqui um resumo de um evento que eu fui, mais uma decoraçãozinha fofa. Eu achei essa daqui tão bonita, não sei se vocês gostaram também, mas eu acho que eu gosto muito de lilás. Aqui recadinhos da minha amiga, uma decoração toda em preto e branco, quis fazer para experimentar, para ver se eu gostava. Aqui colei um card de uma lojinha, achei muito fofo isso daqui. Aqui, ó, tem aqui mais umas tarefas que eu fui fazendo, e ó, aqui eu fiz até decoração aqui, essa decoração tem aqui na página. Aí, julho eu fiz, agosto eu colori. O tema de agosto é desenvolvimento profissional, então ele vai ter aqui, né, o meu calendário, ainda preciso terminar ele.
Aí, depois que eu finalizo, eu faço a colagem, depois que finalizo o mês. E preencho também o unboxing, que eu ainda não terminei, né? E aí, ó, aqui, gente, eu adicionei mais uma página além da página do Planner, ó. Também é nesse mesmo estilo de adicionar aqui, ó. Então, é uma página de um caderno e que eu adicionei aqui. Tem até um outro pedacinho da página aqui, ó. E aí, aqui, fiz mais uma colagenzinha. Aí, aqui falando sobre hobbies. Aí, gente, é até legal, porque como a gente faz a reflexão, nem sempre a gente precisa concordar, né? Então, aqui, a ideia era que você alinhasse seus hobbies e paixões pessoais com a vida profissional, transformando o que ama em uma fonte de satisfação e sucesso na carreira. E aí, assim, gente, eu acho que a gente precisa ter hobby que não é produtivo e que não é comercial. Então, eu fiz isso daqui. Nem todo hobby precisa ser produtivo e comercial, né? E aí, fiz aqui a minha montagem de hobbies. Aí, aqui, habilidades que você quer desenvolver. Fiz aqui as habilidades. Aqui, mais uma colagem com esse clube aqui. Gente, essa não tem jeito. Essa edição aqui é minha favorita. Aí, ó, até pra quem assina o clubinho da Algodão, aqui algumas dicas, ó. Dá pra fazer assim, ó, destaque, ou dá pra fazer, às vezes, até como decoração, ó. Eu gosto de usar assim, como decoração também, esses ícones operacionais, funcionais. Ou então, às vezes, pra dar um destaque em alguma coisa, um médico. Aqui é dessa semana, então ainda não fiz aqui a reflexão sobre superar as próprias limitações. Aí aqui, participe de um workshop ou um curso, então fiz aqui uma lista de cursos que eu poderia participar. E essa semana que a gente tá atualmente, e eu não tive tempo ainda de decorar. Aí aqui, já vai ser o resumo de agosto, a capa de setembro. O tema de setembro é saúde mental. Então, tem aqui algumas tarefas relacionadas à saúde mental. Então, vamos dar uma olhadinha. Vamos relaxar e criar. Se você pudesse reescrever um capítulo da sua vida, qual seria e por quê? Crie uma colagem visual. Oba! Colagem! Que represente essa nova etapa, utilizando imagens, palavras e símbolos. Adorei. Agende um tempo para falar com um terapeuta ou uma amiga que é uma verdadeira conselheira. Gente, amiga não substitui terapeuta, tá? Procure psicólogo. Amiga é bom, mas, gente, psicólogo é muito importante também quando a gente tá precisando. Dedique 10 minutos diário para atividades que acalmem sua mente. Vamos viver o poder das afirmações positivas. Vivendo a alegria de coisas pequenas, experimente deixar de seguir algumas pessoas que não agregam nas redes sociais. Interessante. Outubro, o tema é finanças. Ah, dona Vi, muito bem, se deixou para outubro, porque se fosse para setembro, às vezes as pessoas não comprassem um planner, porque tinham que economizar. Mas assim que a gente já comprou o planner. Gente, é brincadeira. Então, aqui, ó, escreva sobre suas metas. Aí, aqui, ó, treine sua mentalidade. Pesquise os produtos que você vai aproveitar na Black Friday. Nossa, muito sensato. Você já pesquisa em outubro, faz uma lista, fica pensando e verificando se realmente você precisa e quer para não comprar com impulsão. E ver também a questão de preço, né? Aí aqui, vamos ver o que é. É preciso planejar, mas também agir. Organize suas férias de final de ano, quanto que vai poder gastar. Presentes de Natal, adorei. Faça uma lista de coisas que você realmente valoriza e como o dinheiro pode ajudar a alcançá-las. E quais os desafios que você está enfrentando atualmente na sua vida para você apreciar a sua jornada. Em novembro, o tema é gratidão e reflexão. Então, vamos passar aqui essas primeiras e vamos pegar aqui só uma, né? Aprecie a beleza e a força da sua jornada, refletindo sobre o último ano, quais foram as conquistas pessoais que você mais valoriza e pelas quais é mais grata. E aqui envie uma mensagem de agradecimento para alguém que faz a diferença na sua vida. Vamos ver se tem outra aqui.
Escreva 3 coisas pela qual você é grata todos os dias e valorize sua vida de hoje, mesmo que esteja planejando um futuro ainda melhor. Nossa, lindo, lindo, lindo. E para finalizar, dezembro, celebrar e renovar. Uma vida com ordem começa agora. Liste todas as pessoas para quem você gostaria de presentear nesse Natal. É bom que a gente já começou a pensar nisso desde outubro, né? Então, às vezes, para quem, assim como eu, gosta de fazer cartão manual, cartas, não sei o quê, olha só que interessante. Já desde outubro você já começa a planejar tudo isso e enviar, porque a gente sabe que correr em dezembro é um pouco caótico. Organização da casa. Coloque uma playlist e vai. Revise suas conquistas e desafios do ano. E assim vai. E aí aqui, gente, ó, tem para finalizar, tem o resumo de dezembro e também o refletindo sobre 2025. Lembrando, gente, que o planner vai do dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro. Então, ele vai interromper aqui em plena quarta-feira mesmo o ano, né? Aí, aqui, refletindo sobre 2025. E aqui, gente, eu coloquei várias folhas em branco. E tem até uma folha aqui de um planner, porque eu queria umas listas de tudo um dia. E aí, eu acabei tirando de um planner antigo e eu tinha listas ainda. Então, eu deixo aqui para quando eu precisar fazer anotação. Às vezes, eu preciso fazer anotação e não quero fazer no planner, eu tenho aqui papel extra. E aqui o bolsinho, que tá aqui. E que, sinceramente, eu prefiro ele lá na frente. Não sei vocês. E, gente, é assim que está meu planner. Não vejo a hora de chegar dia 8 de setembro. Para conhecer melhor, conhecer por dentro, ver tudo mais e escolher o meu planner. Eu ainda tô muito na dúvida, já saíram os vídeos. Eu fiquei muito encantada com o azul. Só que eu gosto também do Marsala, então não sei, o outro é vinho, então eu acho que talvez combine com o Marsala. Aí eu não sei, estou na dúvida. Assim que eu escolher, eu aviso para vocês. E se você gostou desse vídeo e quer ver mais vídeos de decoração do planner da Vipapier, ou se você quer ver o unboxing do meu Vipapier de 2026, 27 talvez, por que não? Vai seguindo aqui. Se você gostou e se assistiu esse vídeo super longo até aqui, deixa seu like e segue aqui porque a gente tá sempre falando um pouco sobre papelaria, tô trazendo adesivos, colagens e coisinhas que confortam o coração e que eu adoro fazer por hobby. Até um próximo vídeo e tchau, tchau!